Aleluia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 4, e o versículo de número 23. Quero justificar para a igreja a ausência do nosso pastor presidente, pastor Gilson, pastora Dorcas. Eles estão a convite do nosso bispo em um evento em São Paulo e não puderam estar aqui hoje, mas estarão à noite. Estão já a caminho, durante o dia chegarão aqui e à noite estarão cultuando aqui conosco. Amém? Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede toda a sua vida, ou conforme a versão que você tem aí, pois dele procedem as saídas da vida. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Pai, mais uma vez falamos contigo e te pedimos que nos conduza nessa palavra, falando conosco conforme a nossa necessidade. Isso, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais citados do livro de Provérbios e também um dos textos mais relevantes, interessantes para nós. A palavra coração assumiu uma conotação em nossos dias que está muito ligado aos aspectos emocionais da vida humana. A ponto das pessoas dizerem e pensarem que tudo que está relacionado às emoções diz respeito ao coração, à alma. Mas quando a Bíblia fala, acima de tudo, guarde o seu coração, a gente precisa entender que coração, na perspectiva do conceito hebraico nos tempos do Antigo Testamento, o coração é muito mais do que emoções, é muito mais do que só alma. O coração é a sede dos pensamentos, é a sede da vontade, é a sede das decisões e alcança também a sede das nossas emoções. Então, para que você memorize, eu vou pedir nesse momento que você repita comigo o que representa coração na Bíblia. Fale após mim. Pensamentos. Mais forte, pensamentos. Vontades. Decisões. Emoções. Então, a palavra coração, quando a Bíblia diz guarde o seu coração, ela também está dizendo guarde a sede dos seus pensamentos, guarde a sede das suas vontades, guarde a sede das suas emoções. O coração é como essa fonte que afeta toda a nossa vida. Do coração, diz a segunda parte, procedem as fontes da vida. Se você quiser poluir um rio, você não consegue poluir um rio jogando poluição somente na água, porque você vai poluir uma parte do rio. Aquela poluição vai descer. Mas quando uma pessoa quer poluir um rio por completo, ela vai poluir na fonte. Porque a fonte é responsável por fazer com que a água percorra por todo o rio. O coração é quem nós somos por dentro. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, versículo de número 19 assim: como a água reflete o rosto, o coração reflete o que a pessoa é. Ou seja, o coração representa toda a nossa essência interna, o nosso eu, a nossa personalidade, até mesmo o nosso caráter. Isso significa que se a gente não guarda o coração, primeira coisa,
nós estamos colocando em risco toda a nossa essência. Mas, pastor, eu entendi que coração é mais do que emoções, é a essência interna do ser humano. E agora, do que eu devo guardar o meu coração? Primeiramente, devemos guardar o nosso coração dos maus pensamentos. Os pensamentos influenciam tudo na nossa vida. O Senhor Jesus fez uma interpretação maravilhosa, Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus disse, porque é do coração que procedem os maus pensamentos, procedem os homicídios, procedem os adultérios, as imoralidades sexuais, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, os nossos pensamentos é que são, muitas vezes, a raiz de todos os males. E é desse coração que nós precisamos ou seja, é desses maus pensamentos que nós precisamos nos blindar. Isso me faz lembrar do que Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, verso 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas a gente às vezes não guarda os nossos pensamentos. Deixa eu escolher dizer uma coisa para você. Os pensamentos são como sementes. Quando a gente acolhe determinados pensamentos na nossa mente, são como sementes que são plantadas na nossa estrutura subconsciente. Escute, alguém poderia dizer, pastor, eu não consigo parar de pensar em determinadas coisas. Onde há um botão que eu posso desligar os meus pensamentos? Eu me pego às vezes pensando coisas que eu não gostaria de pensar. Como é que eu faço para desligar os pensamentos? Deixa eu dizer, não tem como você desligar os pensamentos, mas tem como você gerenciar os pensamentos. E para isso a gente precisa entender como é que os pensamentos são criados, como é que os pensamentos são estimulados. Quando lemos aqui Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 25 e versículo 20, veja o 25 primeiro. O verso 25 vai dizer, olhe para frente. O verso 20, escute o que eu lhe digo, escute as minhas palavras. Então olhe para cá, o que eu escuto e o que eu vejo, o que eu decido colocar diante dos meus olhos, é uma escolha que eu faço pela mente consciente. Eu decido assistir determinado filme, determinada série, determinado telejornal, determinada notícia no Instagram, isso eu decido. Só que depois que eu decido pela minha mente consciente, isso vai para a minha parte inconsciente da mente. A mente consciente decide, a mente inconsciente processa. Depois que você decide colocar determinadas coisas, ouvir determinadas conversas, ouvir determinadas coisas, você não tem como não pensar naquilo que você colocou diante dos seus olhos ou para os seus ouvidos. Então eu vejo pessoas dizendo assim, pastor, a minha mente fica andando pelos lixões. A minha mente às vezes parece um mendigo, andando pelos lixões que eu não gostaria que ela andasse. Sim, mas às vezes a gente fica colocando determinadas coisas diante dos nossos olhos, ou ouvindo determinadas coisas, ou se prestando a determinadas conversas, e depois a gente não consegue mais conduzir nem controlar os pensamentos. Sabe por quê? Porque a decisão não está sobre o processamento dos pensamentos, a decisão está em guardar os olhos, em guardar os ouvidos, para que você guarde o seu coração. Guarde os seus pensamentos, não ouça qualquer coisa, não veja qualquer coisa, não ouça o que não edifica. Vivemos uma época onde todo mundo acha que está tudo bem, tem nada a ver. A gente vê crente ouvindo música mundana, a gente vê crente assistindo tudo que não presta, a gente vê crente se prestando a qualquer tipo de conversa. E aí depois diz, pastor, o meu pensamento não me deixa, eu só consigo pensar coisa ruim. É claro,
Porque você não está blindando nem protegendo o seu coração. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Segunda coisa, do qual nós devemos guardar o nosso coração. Guarde o seu coração dos sentimentos ruins. Fale assim comigo: ressentimento mata. Deixa eu dizer para você, guarde o seu coração do ressentimento. Ressentimento é sentir de novo. A gente não tem que sentir raiva novamente daquela mesma coisa que nós já deveríamos ter perdoado, já deveria ter passado. Tem gente viciada em ressentimento. Tem gente que não quer deixar para trás coisas do passado porque ele está viciado naquele tipo de sensação da raiva. Ele quer sentir a raiva de novo. Mas deixa eu dizer uma coisa, por que isso é tão terrível? Porque o ressentimento é como uma raiz que brota dentro da sua alma e cria uma árvore prejudicial à sua existência. A Bíblia diz: cuide. Hebreus capítulo 12, versículo 15, se puder colocar enquanto eu cito: cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha o que diz a Bíblia, Hebreus 12, 15. Então, antes de brotar, essa raiz, essa amargura muitas vezes é plantado, mas tudo que a gente planta, cresce. Fale comigo: tudo que se planta, cresce. Diga assim: o que cresce, se torna. E o que se torna, produz. Essa é a dinâmica de toda semente. O que você planta, cresce. O que cresce, se torna. E o que se torna, produz, gera frutos. Mas quais são os frutos que você está plantando nessa terra chamada coração? Está plantando ressentimento? Está plantando amargura? Quer se livrar disso aí? Quer ter um coração sarado? Perdoa. Se livra desse ressentimento. Se livra dessa amargura que pode brotar dentro dessa terra que se chama coração. E o problema é que quando esse ressentimento cria raízes para dentro, depois ele cresce para impactar os relacionamentos na parte de fora da nossa vida. Olha o que a Bíblia diz: quando brota, causa perturbação, causa incômodo, atrapalha relacionamentos, atrapalha a sua vida conjugal, atrapalha o seu relacionamento com as pessoas, seu relacionamento com Deus. E olha o que a Bíblia diz: pior do que causar essa perturbação é que o ressentimento tem um poder terrível de contaminar outras pessoas. Tem gente ferida aberta, com traumas do passado, não consegue perdoar, não consegue se relacionar com Deus. Sabe por que não consegue se relacionar bem com Deus? Porque quando a esfera da horizontalidade, da relação horizontal com meu irmão está prejudicada, a minha oração e a minha comunhão com Deus também é afetada. Olha o que o Senhor Jesus disse: quando tu vieres, escute, quando tu vieres apresentar a tua oferta, Senhor, mas a minha oferta é para ti. Eu sei, mas eu não recebo. Porque se tu te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, não entrega, porque não vai adiantar nada. Vai lá e te reconcilia com ele. Aí depois você volta e entrega a tua oferta, porque ela vai ser aceita. Quer ter um coração saudável? Te livra da amargura, te livra do ressentimento, perdoa em nome de Jesus e coloca semente boa nessa terra em nome de Jesus. Terceira coisa da qual você deve guardar o seu coração: você deve guardar o seu coração daquelas memórias ruins. O ressentimento em relação a pessoas, mas muitas vezes as memórias ruins são em relação a algumas coisas do passado.
erros que às vezes você mesmo cometeu, que você não consegue se perdoar, ou que seus pais cometeram contra você, você não consegue perdoar, ou que seu cônjuge cometeu contra você, você não consegue perdoar, ou que seus filhos disseram uma palavra contra você. Palavras também são sementes, palavras magoam, e às vezes brotam dentro da nossa mente, dentro da nossa vida, ecoam dentro dos nossos pensamentos. Mas Lamentações, capítulo 3, versículos 1, depois 19 em diante, o autor diz: eu sou o homem que viu a aflição. Aí o verso 19 diz assim: eu me lembro, verso 19, eu me lembro da minha aflição, e quando eu lembro de como era o meu passado, eu tenho uma amargura. Verso 20, lembro-me de tudo isso. E o que acontece quando eu me lembro das coisas ruins? Completa para mim, leia comigo. A minha alma desfalece. Quando eu fico voltado para essas coisas que eu vi em Jerusalém, eu vi a cidade santa ser destruída, eu vi os babilônios acabarem com tudo, eu vi as mulheres sendo violentadas, eu vi os homens sendo levados cativos com ganchos em suas bocas. E todas essas notícias que eu vejo o tempo todo me angustiam. Ou você não fica angustiado depois de assistir um telejornal com tanto de notícia ruim? Sabe por que tem gente com ansiedade, gente triste, amargurada o tempo inteiro? Porque é aqui, ó. Notícia ruim. Notícia ruim. Ruim. Aí fica assim o dia todo. E aí, sem a pessoa perceber, no final das contas, como é que a nossa alma está? A nossa alma está o quê? Com tanto de notícia ruim, com tanto de coisa ruim. O que a Bíblia diz? Nossa alma está o quê? Desfalecendo. Guarde o seu coração, proteja a sua mente, proteja a sua alma. E o último versículo passa adiante, versículo de número 21. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Eu não vou ficar me lembrando dessas coisas que me trazem amargura. Deixa o passado lá onde ele está. Olhe para frente, olhe para Cristo, olhe para aquilo que pode dar esperança. Eu, contudo, me lembrarei daquilo que pode me dar esperança. É isso. A angústia e os pensamentos são voltados para as lembranças ruins, e quando isso acontece, isso nos prende, faz na nossa mente um cárcere mental, a gente não consegue sair. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai conseguir se livrar livre, ficar livre desses sentimentos, desses pensamentos, vai ter uma vida, um coração mais saudável, em nome de Jesus. Última coisa, do que você deve livrar seu coração. Já falamos, livre o seu coração dos pensamentos ruins. Pastor, não tem como desligar, mas tem como gerenciá-los. Vimos, guarde seu coração do ressentimento, perdoe pessoas. Já vimos, guarde seu coração das memórias traumáticas do passado, não fique revivendo nem remoendo elas. Será que você não tem memórias boas no passado? Quem tem lembranças do que Deus fez por você? Quem tem aqui lembrança do que Deus fez? Então guarde, volte nelas. Toda vez que você sentir vontade de desfalecer, volte. Eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança. Isso me dá vontade de parar, mas tem uma coisa que me dá vontade de prosseguir. Em vez de pensar no que me dá vontade de parar, eu vou pensar naquilo que me dá vontade de andar, de prosseguir, de fazer a obra de Deus. Sabe por que tem relacionamento que não vai adiante? Casais que decidem separar, pessoas que olham para o cônjuge e só conseguem ver coisa ruim. Você está selecionando só tragédia, só defeito. Será que essa pessoa não tem uma qualidade? Cadê aquelas qualidades que você via antes de casar? Cadê? Elas estão aí, negócio que você não vê mais, porque você preferiu ver só o erro. Tem gente que está jogando o jogo dos 7 erros o tempo inteiro. Casamento não é jogo dos 7 erros, casamento é jogo das 7 virtudes. Pare de procurar o erro.
Procure uma virtude, pare de ser chato e chata. Elogie essa pessoa que Deus te deu. Deus vai te abençoar, você vai colher os frutos disso. Você vai ter um coração saudável, e o coração da outra pessoa vai estar alegre para te acolher e te abraçar. Última coisa, guarde seu coração dos pecadinhos que parecem inofensivos. Por quê? Porque não só dos pecadões, pastor. Porque a gente geralmente tem mais defesas contra aquelas coisas. Não, Deus me livre, isso jamais. Só que aquelas coisas que a gente tem maiores defesas, elas não começam grandes, elas começam pequenas. E tem coisas que a gente vai acolhendo dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa alma, que a gente acha, não, isso aqui não tem nada a ver, não tem problema. Tem problema sim, porque tudo que é pequeno se torna grande. Então olha o que a Bíblia diz, Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, versículo de número 15. Olha o que diz a Bíblia: peguem as raposas, as raposinhas, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão o quê? Floridas. Existem hábitos pequenos, pequenas infrações, pequenas mentiras, pequenos pensamentos, pequenas coisas, que você acha que não tem problema, que você acha que não afeta a tua alma, e afeta sim as tuas decisões, afeta os teus pensamentos, afeta a tua vontade, e afeta as tuas emoções. Coração é isso, diga comigo: pensamentos, vontades, decisões, emoções. Quem tem um coração que está contaminado, vai ter vontade só de coisa ruim, só vai pensar coisa ruim, só vai decidir coisa ruim. Coração é a fonte da vida dele, todas as fontes procedem dele. Tem gente que não consegue tomar uma decisão boa na vida, por quê? O coração está poluído. Pastor, não consigo amar o meu esposo, a minha esposa. O que tem nesse coração, meu irmão? O seu coração está poluído. Nós precisamos passar por uma desintoxicação do coração. Quem aqui já teve intoxicação alimentar? Tem gente com o coração intoxicado, de ressentimento, de pequenos hábitos maléficos que ele acha que não tem problema, porque não culminam em grandes pecados, ou não culminaram ainda. Por que a Bíblia fala, peguem as raposas, as raposinhas? Por quê? Porque as raposas, geralmente, é mais fácil a gente observar, mas as raposinhas, às vezes a gente deixa. Aí elas ficam, elas são, olha só, você olha para uma raposinha, quem já viu uma raposinha filhote? Deixa eu dizer para você, a raposinha filhote é fofinha, é bonitinha. Mas aquele traste é considerada pelos veterinários uma peste para a agricultura e qualquer outra coisa. Então escute isso, as raposinhas parecem animaizinhos inofensivos, mas trazem consigo o mesmo DNA e o mesmo comportamento das raposas adultas. Qual é a diferença entre uma raposa pequena e uma raposa grande? Diga-se, é só o tempo. É o tempo de ela crescer. Uma raposinha vai se tornar uma raposa grande. Então não fique achando que o que você coloca diante dos seus olhos, que o que você escuta, que aquilo que você começa a alimentar. Ei! Tem gente grávido e grávida de pecados que estão sendo gerados dentro da sua alma e dos seus pensamentos. E aí quando você acolhe isso, esse pecado vai só crescendo. Às vezes parece inofensivo, parece pequeno, invisível, mas ele cresce. Então olha o que a Bíblia diz, a Bíblia nos orienta, que essas raposas pequenas, elas têm que ser excluídas da nossa terra, do nosso coração, eliminadas hoje.
Conta-se uma história de um enorme carvalho que estava no meio de uma aldeia. E os aldeões sempre ficavam debaixo desse carvalho, conversando, alimentando a comunhão daquela comunidade, das famílias reunidas. Até que um dia, eles perceberam que aquela árvore aparentemente saudável estava caindo, e eles tentaram evitar, mas não conseguiram. A árvore veio ao chão, e eles ficaram tristes. Como é que essa árvore caiu da noite para o dia, uma árvore tão frondosa, tão grande como essa? Sabe o que eles descobriram? Que a árvore não caiu da noite para o dia, isso foi um processo. A árvore estava tomada por cupim do lado de dentro. Uma árvore gigantesca. Eu consegui contemplar isso, tive a oportunidade. Quando eu estive na Califórnia, alguns anos. Lá na Califórnia tem as chamadas árvores sequoias. São árvores que às vezes chegam a dar 100 metros de altura. Imagina, 100 metros de altura uma árvore. E aí aquelas árvores, você olha, ninguém pode derrubar essas árvores. Vento não derruba uma árvore dessa. Sabe o que derruba uma árvore daquela? Cupim. Uma árvore de 100 metros de altura, que vai derrubar ela? Cupim. Ou seja, coisas que vão matando por dentro. Às vezes, nós somos fortes para determinados problemas externos, mas acolhemos dentro de nós coisas que vão destruir a nossa alma de forma silenciosa, de forma sutil. Então, em nome de Jesus, guarde o seu coração. Faça uma limpeza. Faça uma desintoxicação. Seu coração precisa ter saúde. E o melhor cardiologista do coração se chama Espírito Santo. O Espírito Santo tem condições de te ajudar. Convide, se coloque na presença dele hoje. Fale: Espírito Santo, por favor, não deixe eu dar um infarto aqui dentro da igreja. Não deixe eu dar um infarto no meu casamento. Não deixe o meu coração infartar. Eu estou falando isso do ponto de vista metafórico, mas também do ponto de vista literal. Tem gente que infarta, sabe o que é? Não é a quantidade de picanha que comeu, não. Tem gente que infarta, sabe de quê? É a quantidade de ressentimento acumulado. Então, em nome de Jesus, quer ter uma vida saudável? Guarde o seu coração. O Espírito Santo de Deus está à disposição para curar, para examinar, para te dizer o que você precisa tirar hoje. O que você está colocando diante dos seus olhos? O que você está vendo? Tem alguma coisa que você está vendo frequentemente que está arruinando a tua alma, que está prejudicando a tua vida? Então, em nome de Jesus, jogue essa desgraça fora, porque senão vai te matar. Jogue esse hábito fora, porque senão vai te destruir. Isso foi falado ontem no nosso BC, Start. Muitos casais, muitos jovens, completamente arruinados pela desgraça da pornografia. E aí depois, você não consegue se desvincular daquilo, não consegue pensar outra coisa. Por quê? Porque o seu coração está cheio de lixo. Jogue esse lixo fora, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo fazer uma limpeza na sua alma. Deixa o Espírito Santo fazer uma limpeza no seu pensamento. Deixa o Espírito Santo fazer uma limpeza na sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, estamos diante da Tua presença e queremos, ó Deus, colocar isso diante de Ti, as nossas vidas, e Te pedir, ó Pai, que o Senhor faça uma limpeza no nosso coração e que nos ensine a guardar o nosso coração daquilo que entristece o Teu Santo Espírito. Tu sabes qual é a nossa necessidade. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nos livra, nos limpa do ressentimento, da culpa, do medo, da ansiedade, da preocupação, dos pecados que parecem inofensivos. É o que nós Te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Quero convidar a equipe de louvor aqui, e eu quero convidar você, para você ofertar nessa manhã. Escute, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa se preparar, sim ou não? Olha só, deixa eu contar algo que aconteceu comigo para vocês aqui, bem rapidinho, olhe para cá, já vou terminar. Tem mais ou menos uns 2 ou 3 domingos que isso aconteceu.
O culto domingo à noite eu vim aqui e falei sobre a oferta da viúva e ela deu tudo que tinha. Quem lembra disso? Domingo à noite. Aí eu sentei. Inicialmente eu pensei em dar uma oferta que geralmente eu dou. A depender da minha condição naquele dia, e eu ia dar aquela oferta. Mas eu lembrei que tudo que eu tinha na carteira, em espécie, era R$50. E a princípio eu ia ofertar com Pix, um valor um pouco menor. Mas aí, de repente, veio algo na minha mente: oferta tudo que você tem em espécie. Você acabou de falar da oferta da viúva, oferta tudo que você tem em espécie. E aquele valor que eu estava reservando para pagar um serviço de um rapaz no dia seguinte, que só aceitava dinheiro, para não ter o trabalho de ir no banco de novo, mas aí eu peguei o valor todo e ofertei. Isso foi em domingo. Segunda-feira trabalhei normal, e quando foi terça-feira, de repente, eu fiquei preocupado, porque eu me dei conta de que eu fiz um comando no meu trabalho de uma liberação de valores, e eu coloquei um 0 a mais, e o valor que era para ser 5.300 virou 53 mil. Eu me dei conta disso no dia seguinte, no meio de muitas atividades. Por isso que às vezes durante o dia eu não consigo olhar. Não adianta tentar mandar mensagem para mim através de grupo, eu não consigo ver. O meu trabalho exige atenção. Se eu errar um 0, se eu errar uma vírgula, é um valor a mais, muito grande, um 0 a mais, 5 dezenas. Aí fiquei preocupado. A entidade de onde é Rio Grande do Sul, eu falei: pronto, já era. A entidade já resgatou esse valor, estão precisando mesmo. Para programar agora só para pagar esse valor. Aí, entrei em contato com o meu supervisor, com o meu chefe, fomos conversar, fomos fazer uma investigação do sistema. Primeiro, cadê o valor? O valor não caiu na conta. Eu falei: tá, mas tudo bem, já é um milagre, mas eu preciso saber onde é que está o dinheiro. Aí vamos trabalhar, passamos a tarde, era hora de vir para a igreja, o meu chefe me liga, numa terça-feira à noite, nesse dia eu cheguei atrasado, fui verificar, descobrimos. O sistema não acatou o comando. E o valor não caiu. Aí, quando eu estava vindo para a igreja, aí o Senhor me fez lembrar que aquela oferta de R$50 virou 50 mil no dia seguinte. Porque às vezes a gente está considerado achar que ganha só quando a gente recebe alguma coisa. Mas deixa eu dizer para você, ganho não é só o que a gente recebe. Ganho é aquilo que você ainda tem e que Deus não tirou de você, o que Deus preserva na sua vida. Nós somos abençoados e muitas vezes não sabemos. E aí Deus me fez lembrar que tinha uma associação entre aquela oferta que eu plantei de R$50 e aquele valor de 50 mil que Deus reservou do meu patrimônio. Sabe por quê? Porque Deus é grande, é maravilhoso, é poderoso. Então eu quero desafiar você nessa manhã a ofertar ao Senhor com alegria, porque eu não falo daquilo que eu não vivo, eu estou vivendo a bênção de Deus numa época em que poderia não ser assim. E fé é isso. Então vamos louvar o Senhor. Você vai ofertar com alegria, com gratidão. Deus vai abençoar e multiplicar os recursos na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.